Olá, amigos, muita paz, muito amor. É com imensa alegria que voltamos a conversar com os irmãos. Enquanto Deus nos permitir, estaremos aqui levando a nossa mensagem de esperança, de amor, de paz, recebendo dos irmãos esta emanação de fluidos positivos que faz com que caminhemos resolutamente nessa jornada de evolução espiritual. Ontem nós iniciamos um trabalho pelo caminho da verdade. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, estaremos levando uma mensagem cada dia com um expositor que é da nossa escala, para que não fique esse vácuo entre todos nós, frequentadores da doutrina espírita. E quando nós falamos nesta harmonização, neste reencontro, nesta confraternização, nós incluímos todos os nossos irmãos espíritas de todas as casas de registro da região, da Baixada Santista, de outras regiões. Ontem eu tive a grata satisfação de receber uma mensagem de um irmão lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, dizendo que está seguindo a nossa gravação e que a mensagem que chegou até ele o despertou para um novo tempo, novas atitudes, e que ele vai então procurar uma casa para participar. Nós dissemos e vamos repetir que a nossa proposta aqui não é transformá-los em espíritas. É claro que aqueles em quem despertar essa vontade, esse desejo de conhecer a doutrina espírita, será muito bem recebido em qualquer casa que vá. Alertamos apenas para que procure saber se realmente é um centro espírita, e sem criticar qualquer outro segmento, qualquer aglomerações ou casas que se colocam como espíritas. Precisamos analisar bem, porque a doutrina espírita ela se mantém de acordo com a codificação. Todos sabemos, em primeiro momento, que a codificação é constituída de 5 obras que nós chamamos de obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós falamos de 5, mas tem outros. Nós vamos encontrar a Revista Espírita, que é uma obra de 12 volumes, obras póstumas, outros livros de Allan Kardec, assim como o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, Obsessão. Então são obras de Allan Kardec fundamentados na doutrina espírita. Então que os irmãos, quando procurarem uma casa, procurem saber se lá há estudos da doutrina espírita. Se não houver estudos, se ninguém nem nunca ouviu falar em Livro dos Espíritos, se não estudam e não pregam ou ensinam o Evangelho de Jesus na visão da doutrina espírita, então está descaracterizado como centro espírita. A recomendação do Espírito de Verdade, em toda uma mensagem que ele nos traz, tem um tópico que nós destacamos sempre, que é a seguinte recomendação: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo, toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então vejamos o alerta do Espírito de Verdade. Quando ele fala que toda a verdade está contida no cristianismo, mas que também ressalta que nele há erros e que esses erros são de origem humana e não da doutrina do Cristo,
precisamos então estarmos alertas, analisar bem, realmente é a doutrina espírita, sem rituais, sem imagens, sem cultos exteriores, sem incenso, sem velas. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é de cara limpa. Com todo respeito, quero ressaltar aos nossos irmãos de outros segmentos que adotam rituais, que adotam incenso, que adotam velas. A vontade deles é o livre-arbítrio, é o entendimento que eles possuem e nós respeitamos. Mas temos a obrigação de apresentar àqueles que se interessam a doutrina espírita. E por essa razão é que toda a casa espírita tem por obrigação, por fundamento, o estudo da doutrina espírita. E ontem, como nós estamos vendo esse vácuo, né, essa distância ou distanciamento entre nós, a saudade aumenta. Nós começamos a imaginar, quando estamos na tribuna, olhando cada carinha no plenário, né, no auditório, no salão, como queiramos entender, e nós nos familiarizamos com cada um. Nós guardamos no coração cada carinha dos irmãos que congregam conosco. E essa saudade vai aumentando. Então, por uma sugestão, fazendo justiça aqui, primeiro pelo nosso irmão Nélio, que falou assim, por que vocês não fazem uma gravação para apresentar no dia da reunião aqui? E nós ficamos com isso na cabeça. Mas como a espiritualidade trabalha incessantemente, fez com que a nossa querida irmã Nelma viesse fazer a proposta da exposição do Evangelho às segundas-feiras, no horário habitual das nossas reuniões. E consultei a diretoria da casa, a diretoria aprovou por unanimidade, levei a ideia à nossa querida diretora do departamento doutrinário, a Juliana, e ela, com a sua dedicação e desprendimento, encampou a ideia. Entraram em contato, formaram uma comissão, né? Juliana, Eduardo, Gerson, Nelma, e constituíram uma comissão. E ontem nós inauguramos esse trabalho com a nossa apresentação. A partir da segunda-feira que vem, segunda-feira próxima, já haverá um expositor da nossa escala que tratará de um tema do Evangelho. Neste programa haverá a prece. Toda reunião espírita se inicia com uma prece e encerramos com uma prece, ou se encerra com uma prece. Então, como ainda não temos os recursos para a live, né, para ir ao vivo, nós fazemos isso com antecipação. Mas só será liberado às 20 horas. E os irmãos todos estão convidados para essa participação, esta vibração de amor, a fim de que nos unamos e possamos levar além de nós aos nossos irmãos necessitados. Quantos estão carentes de energias positivas, de reforço à sua fé, porque muitos falam eu tenho fé, mas desmoronam no primeiro esbarro. A fé significa convicção, certeza. E digo aos irmãos, nós temos certeza de que esta calamidade que está assustando a muitos, em breve passará. Não há mal que dure para sempre. E todo mal trabalha para o bem. Após esta pandemia, pensaremos de forma diferente.
Isto não significa que sejamos desta ou daquela religião. Todos estaremos repensando as nossas atitudes, para que possamos dar um passo a mais na nossa jornada evolutiva. Então, nestas segundas-feiras, nós recomendamos aos irmãos, e tudo vai a título de recomendação, porque temos o livre-arbítrio, mas recomendamos que se coloque um recipiente com água, para que durante a explanação do Evangelho, a água seja fluidificada. E tenham certeza, queridos irmãos, a água será fluidificada. Será alterada em sua substância. Isto é comprovado cientificamente. E nas nossas orações estaremos recebendo os passes. O passe, que nós chamamos também de fluidoterapia, é a transfusão de energia para que nos reative o nosso equilíbrio. Passe não é vacina, não imuniza, mas reequilibra. Enquanto estivermos vibrando no bem, manteremos essas energias positivas. É a nossa proposta para que possamos suprir esta lacuna. Estaremos, então, reforçando este convite. Divulguem, compartilhem este vídeo que falamos desta proposta, para que irmãos de outros lugares, de outras cidades, de outras casas, de outras regiões, de outros estados, e como estamos na internet, de outros países. Eu tenho recebido curtidas lá de Portugal, do Japão, irmãos que se concentram nas nossas apresentações. E quantos outros, nossos irmãos divulgadores da doutrina, os demais de outras correntes ou segmentos religiosos, levando uma mensagem realmente de amor, para que possamos envolver o nosso planeta, possamos mudar a mentalidade dos nossos governantes, para que dê seriedade a tudo, para que a honestidade seja o condutor das ações. Porque quando os nossos governantes não agem honestamente, o mais carente é que sofre. A doutrina espírita não é a doutrina da acomodação. Ela é vibrante. É a doutrina que nos ensina a sermos fortes. Que o silêncio muitas vezes contribui para o mal. Então levantemos a voz. Irmanemo-nos em nome de Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre, o médico dos médicos. É a ele que nós recorremos, procurando colocar em prática os seus ensinamentos. Então, queridos amigos, irmãos, estejamos unidos nesta vibração de amor. E recomende aos seus amigos, aqueles congregados da nossa casa, de outras casas, para que estejamos juntos. Os nossos irmãos que falarão se prepararão, estão preparados para a mensagem, a fim de levar a cada irmão exatamente o que nos ensina a doutrina do Mestre Jesus, já na visão
da doutrina espírita. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos fundamentados no seu Evangelho. Quando muitas vezes falamos de Jesus em algum lugar, alguém diz, já vem com religião. Quando falamos de Jesus, não estamos falando de religião. Estamos falando de doutrina do amor, da filosofia da alma, da ciência do mundo, numa versão da espiritualidade. Por esta razão que a doutrina espírita é de tríplice aspecto: filosofia, que nos ensina o livro dos Espíritos, o que é Deus, não é quem é Deus. Deus não é antropomorfo. Deus está em toda parte do universo ao mesmo tempo. Não é em toda parte da Terra. Em toda parte desse imensurável universo, que nós não sabemos onde é o seu final, porque não existe. É infinito. E Deus está em cada ponto do universo ao mesmo tempo. Logo, não é antropomorfo, não tem um corpo físico. E a doutrina espírita nos ensina que Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. E depois o livro dos médiuns, que vem nos ensinar sobre os fenômenos existentes, as visões que se vê, as curas que se realizam, as faculdades mediúnicas e o Evangelho, que vem nos falar da moral do Cristo, da nossa reformulação para a nossa redenção espiritual. Teremos e adotamos como obras básicas O Céu e o Inferno, que é um livro muito importante para aqueles que querem conhecer a vida espiritual, e a Gênese, que fala da vida. Eu recomendo aos irmãos o estudo. Só buscando é que nós encontramos. Queridos amigos, irmãos, companheiros, eu estendo as minhas mãos para a nossa confraternização, o nosso abraço virtual, que nesse instante, fechando os olhos, posso vê-los e abraçá-los, transmitir as minhas energias de amor e recebê-las nesta confraternização. Fique em paz e que Deus nos abençoe.